Este é o Café Expresso, o mini podcast do canal Café e Teologia. Você já deve ter ouvido falar em um desigrejado, aquela pessoa que não faz parte de nenhuma igreja formal, mas se declara evangélico e que segue a Cristo em sua própria casa. Essas pessoas, em geral, se declaram detentoras de uma revelação que ninguém na história teve. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos pais da igreja, nenhum dos grandes nomes da teologia na história, de que nunca foi a vontade de Deus que templos fossem construídos, que igrejas fossem estabelecidas e, acima de tudo, que denominações jamais fossem fundadas em nome de Deus. E a grande reivindicação é essa. Mas será mesmo que Jesus, que os apóstolos foram contra a instituição e a formação dessas denominações? Tudo bem, temos que concordar que muitos hoje se declaram pastores, mas são falsos pastores. Perverteram completamente o evangelho e não pregam mais a Cristo, visam lucros, visa exploração das pessoas. Tudo bem que muitas igrejas há tempo perderam a autenticidade, perderam o direito de se chamarem igreja. Porque não mais adora a Cristo, não mais leva as pessoas a Cristo, e simplesmente vende um evangelho barato, muitas vezes de autoajuda, muitas vezes preocupado somente com o coaching empresarial, e esquecem de Cristo. Ok, mas será que a existência de falsos pastores não significa que estes estão errados? Ou será que a partir destes todos estão errados? Outro grande argumento dos desigrejados é declarar que Jesus não mandou fundar igreja, de que os apóstolos não fundaram denominações. Mas aí eu tenho outra questão, de que Jesus, enquanto vida comum cristã, ele disse pouca coisa. Disse para amar uns aos outros como a nós mesmos e, acima de tudo, amar a Deus. Em relação à prática humana cristã, Jesus deixou duas coisas, que é o batismo e a ceia. Outra questão que os desigrejados ignoram completamente é a dura e intensa perseguição sobre os cristãos. Qualquer historiador, mesmo não cristão, pode confirmar de que o crescimento da igreja se deu também pela perseguição. Fugindo da perseguição, muitos cristãos acabaram levando o cristianismo para muito longe de Jerusalém, porque as pessoas eram mortas pelo simples fato de ser cristão. Olha em qual ambiente essas pessoas viviam e se era possível alugar, construir um local de reunião e escrever na placa: aqui estão os cristãos. Sendo que era crime de morte, crime passivo de morte ser um cristão. E é claro que ao fim das perseguições, essas organizações começaram a surgir. Mas vamos pensar em outra coisa. Tudo bem, os apóstolos não fundaram denominação, Jesus não mandou fundar denominação. Ok, mas o que é que Jesus disse? Marcos capítulo 16, o grande chamado para todos os cristãos: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O texto também diz para fazer discípulos em nome de Cristo. Fica uma pergunta para que você possa refletir, você desigrejado que está me ouvindo, e você que ouviu essa pregação de um desigrejado e talvez ficou pensativo se realmente vale a pena fazer parte de uma igreja formal, de uma igreja local. Veja só, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quantos de vocês já ouviu uma pregação por aí? Na TV, no rádio, no terminal de ônibus, do seu vizinho, de uma pessoa que falou de Cristo, fala para você e fala para outros. Essa pessoa, ela é uma desigrejada ou ela faz parte de uma igreja formal? Eu falo por mim e eu nunca vi um desigrejado pregar o evangelho.
Quando eu vi um desigrejado citando a Bíblia, não foi para convidar o pecador ao arrependimento, não foi para pregar a Cristo, mas foi para dizer que era errado fazer parte de uma igreja. Outra questão. O texto também diz que é necessário fazer discípulos. Esse fazer discípulos é ensinar os novos convertidos a andar com Cristo. É ensinar o que é ser um cristão. É conduzir na vida cristã. É ensinar a Bíblia, os princípios morais, é ensinar o básico e essencial, que é orar, que os novos convertidos não sabem. E eu te faço essa pergunta novamente. Você já viu alguém fazendo isso? Tendo paciência e ensinando os primeiros passos para alguém? Você viu alguém ensinando a ler a Bíblia, ensinando a orar, tirando dúvidas bíblicas? Essa pessoa era um desigrejado ou era um membro formal de uma igreja, de uma denominação? Todas as pessoas que eu já vi fazendo isso eram membros formais de uma denominação. Então, independente dos erros que haja nesta igreja institucional, nesta igreja instituição, eu não posso desprezar que ela presta um grande serviço para a igreja corpo de Cristo. E os desigrejados conseguem fazer um desserviço, tanto para a igreja local, quanto para a igreja corpo de Cristo. Para finalizar, eu fico muito feliz quando qualquer pessoa me diz que agora está indo à igreja. Seja ela qual denominação, seja ela qual lugar, eu fico feliz. Afinal de contas, é uma pessoa a menos nos bares, em festas, pela rua, e agora está indo à igreja. Já o desigrejado comemora quando alguém diz que saiu da igreja. Contraditório, não? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Hoje, nós, os que somos membros das igrejas mais diversas por todo o mundo, fazemos isso. Os desigrejados apenas tentam tirar as pessoas desse caminho. Então é isso, esse podcast fica por aqui. Conheça o canal Café e Teologia. Hoje eu ofereço um cronograma de cursos mensais aqui no canal Café e Teologia, a partir de R$ 20 por mês. Se inscreva no Apoia-se, que está no link na descrição desse vídeo, e faça parte desse projeto.